Vou fazer algumas perguntas para a Eunice, né? Minha mãe. Então, essa série vai ter o nome de Papo Cabeça, no sofá com Eunice. Muito bem. Pode ser, mãe? Pode ser. Então, a primeira pergunta é com relação à prova da OAB, mamãe. O que a senhora poderia dizer? Qual seria conselho, dica que a senhora poderia dar para pessoas que estão aí na luta, querendo passar na prova da OAB, e não para aquelas que fizeram muitas vezes e para aquelas que vão fazer pela primeira vez? Para elas não desistirem e procurarem estudar, ver prova de outras turmas que fizeram, que sempre tem, a OAB também ajuda. Então elas estudarem bem, saber redigir uma petição, porque é muito importante saber redigir uma petição, e prestar atenção no direito administrativo, no direito em si, direito constitucional. É muito importante que ele se aprimore nessas questões de petição, de direito administrativo, de penal, de direito civil. É muita matéria, mas ele precisa estudar muito e ver outras provas. Daí ele vai estudando. E na sua época, como foi para passar? Na minha época era muito difícil, só tinha comissão uma vez no ano aqui no Juazeiro. E eu estudei, eu já trabalhava em cartório, estudei, e a prática também ajuda muito, a prática forense, que hoje está até mais fácil, que o Ministério Público faz estágio, o Judiciário faz estágio. Então a pessoa poder arranjar um estágio desse, ter um estágio desse, ajuda, porque ele vai estar lidando na prática forense. Na minha época eu tive prática forense, inclusive tem uma cadeira de prática forense, e a pessoa precisa muito prestar atenção nessa cadeira de prática forense, para aprender a fazer uma petição, para saber fazer uma defesa, para fazer um recurso, um agravo, essas coisas são muito importantes. E sabemos que, pela sua história de vida, né, que a senhora não tinha tempo para estudar. Como foi que a senhora passou de primeira vez assim, na prova da OAB? Estudei bastante. Como eu já expliquei, a prática me ajudou, mas eu também estudei. Dentro do meu limite, eu prestava atenção nas aulas, principalmente na aula de prática forense. Eu prestava atenção em todas as minhas matérias, que eu não tinha realmente tempo de estudar, porque eu já tinha 3 filhos nessa época, e trabalhava, e não tinha esse tempo todo de estudar. Então, eu me concentrava na sala de aula, prestava atenção, e na hora da prova eu fazia a prova. E o que mais naquela época pegava mais, era a prova oral, porque é um ponto que é sorteado lá na hora. Então a pessoa tem que estar preparada para enfrentar essa prova oral, que é o ponto que eles escolhem lá na hora, e fazer a prova e passar. Se entregar também na mão de Deus, que eu sou muito de fé, de acreditar em Deus, e passar. Então nessa época tinha prova oral também na OAB? Prova oral. Que agora não tem mais, né? Tem a prova objetiva e a prova dissertativa. Atualmente eu já não sei dizer como é que está, mas na minha época, há 20 e poucos anos atrás, tinha uma prova oral. Além das provas escritas, fazer uma petição, tinha também uma prova oral. Que fica mais difícil, aí né? Aí eu sustei um ponto, aí ele dava uma questão, fazia a pergunta lá e a pessoa dava a resposta. Não lembro qual foi a pergunta que eu respondi, mas que tinha a prova oral, tinha. Mudando de assunto agora. Nós sabemos que a justiça, muitas vezes, é um campo onde tem muitas vaidades, né? Não é a justiça, mas muitas vezes as pessoas que se investem, né, da lei, elas focam muito na aparência, né? E como foi para a senhora, uma pessoa tão simples, né? No jeito de falar, no jeito de vestir, tão pragmática como sempre foi, como foi para a senhora se incluir nesse meio, né, de tantas vaidades? Bom, todo mundo sempre me conheceu simples. Eu nunca gostei de besteira. Às vezes não era mais novo, passava um batomzinho, mas não gostei de pó, de negócio nos olhos, essas coisas, eu nunca gostei. E para mim foi normal, as pessoas me aceitavam como eu era, eu sabia me impor como ser humano que eu sou, sem orgulho nem sem vaidade, não tinha orgulho nem tinha vaidade nenhuma. Chegava, dava bom dia, cumprimentava todo mundo, fazia minhas petições direitinho, tratava todo mundo com muito carinho, eu sempre gostei de tratar as pessoas bem, com muito carinho, com muito respeito. Então, eu respeitava eles e eles me respeitavam do jeito que eu era. Não precisava de estar
como essas besteiras de salto alto. Quando eu podia, eu ia de salto alto. Quando não podia, eu ia de sandália baixa. Não tinha essas besteiras, não. Eu nunca tive essas besteiras, não. Sempre fui assim. E qual seria o conselho que a senhora daria para as pessoas com relação ao trabalho, né? De modo geral, mesmo que a pessoa não consiga trabalhar em algo que ela escolheu, que trabalhe em algo que porque precise, não porque escolheu. Qual seria o conselho? Bom, se ela trabalha por necessidade, então que ela faça o trabalho dela da melhor maneira possível. Se ela puder trabalhar na área que ela quer, melhor ainda, porque ela vai juntar o útil ao agradável. Mas se não puder e precisa trabalhar, que dê o seu melhor no seu trabalho, se empenhe, procure aprender, para fazer um bom trabalho e que seja humilde, não seja arrogante, trate todo mundo bem, que o ponto-chave de tudo na vida é a pessoa saber tratar as pessoas com respeito. Porque o respeito é muito importante na vida de todo ser humano. Então, se eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar a pessoa que vai estar ao meu lado. Outra pergunta, né? Totalmente diferente agora. A justiça, ela é cega mesmo? Essa é uma pergunta muito complicada, porque a lei na justiça é cega, né? Mas a gente vê vários casos aí que às vezes algum engano, algum erro. Aí, às vezes, é interpretações. A justiça é uma coisa. Agora, quem vai julgar é quem vai interpretar cada caso do seu jeito. Isso aí não é boa, não. A interpretar essa pergunta aí não dá certo, não. Eu não sei dizer isso, não. Não me complique, não, né? A senhora alguma vez se arrependeu de ter escolhido o direito? Nunca. Sempre eu quis fazer direito. Sempre, sempre, sempre. Eu queria até fazer concursos. Fiz um concurso para o Ministério Público, aí não deu certo. Aí depois me inscrevi para um concurso de juíza, mas aí eu não pude fazer que as provas em Fortaleza, mas nunca me arrependi. Sempre gostei da minha profissão. Obrigada por mais essa entrevista e até a próxima. Até a próxima. Agora, esse negócio da justiça cega aí é meio complicado, porque assim, não é a justiça em si, é o entender de quem vai julgar a ação, é o entender de quem vai interpretar as peças que foram dadas pelo advogado da defesa, pelo advogado de acusação, pelo Ministério Público, é quem vai entender, porque vai depender de uma área de coisas, de petições de um lado, de outro e do outro, e dá uma clareza para que o juiz ou o Tribunal de Justiça tomem aquela decisão que eles tomam, entendeu? A justiça em si, a lei nua e crua é para todo mundo. São princípios, né? Agora, o problema está exatamente no que eu digo, na petição que cada um vai fazer, no que cada um vai mostrar e vai provar durante o processo todo. Aí, quando a pessoa que vai julgar o processo, ele vai ver um lado, ver o outro, ver os três lados, Ministério Público, defesa e acusação. Então, ele vai ver todo esse lado e quem provar, levou. Se não provar, não leva. Tudo que você alegar na justiça, você tem que provar, porque se você não provar, a ação não anda. Então, é por isso que os advogados, muitas vezes, existem algumas disciplinas de oratória para ajudar o advogado a saber argumentar, defender o com certeza, cliente. Ele deve ter bom papo, bom argumento para poder defender o cliente dele, no tribunal do júri. É muito importante no tribunal do júri ele ter uma boa oratória para convencer o jurado daquilo que ele está querendo mostrar. E por que a senhora não escolheu a área penal? É porque eu nunca gostei muito da área penal, não. Porém, já trabalhou na secretaria, já né? Eu já trabalhei como advogado mesmo, quando vocês eram tudo pequena, e eu tinha que trazer dinheiro para casa mesmo, eu trabalhei na área penal. Só que é uma área que eu não gostava muito, porque ela é muito ampla, se ganha bastante dinheiro nela, mas tem coisa que comigo não dava certo na área penal, por essa razão que eu optei pela área civil. E mais assim, nem todo civil, só família, usucapião, essas coisas. Mas algum conselho? Só dizer para quem quer fazer a OAB, quem quer tentar, estude, aprenda a fazer uma boa redação, fazer uma boa petição e veja outras provas que sempre tem, outras provas que já aconteceram, para ter ideia do que vai cair, as perguntas que vai acontecer, e daí ele vai tirando, vai estudando e vai aprendendo que uma hora ele passa.
E acreditar, né? Em si mesmo. Confiar em si e confiar em Deus, que aí dá certo. Estudando. Se ele estudar, ele vai terminar. Uma hora ele chega. Uma hora consegue. É, tenho certeza.